Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Ocean Pact. Eu tirei um períodozinho sabático aí, depois a gente tem acompanhado muitas empresas no primeiro trimestre, né? Foram muitos vídeos de análise, então estava meio saturado, tirei uns dias, mas agora vamos voltar. O trabalho não para nunca aqui no canal. Enfim, a Ocean Pact eu tinha comentado durante o período de divulgação que eu tinha interesse em olhar ela, mas eu tinha visto o resultado, não tinha me sentido seguro em fazer o vídeo. Assim, é um setor um pouco diferente da minha área de competência. Eu achei interessante já, por isso até, né, tô fazendo o vídeo hoje, não que eu tenha aprendido tudo o que eu tinha, né, em segurança com ela antes, mas, assim, deu para perceber os pontos interessantes, porque eu achei ela legal, tá? Claro que talvez, né, com o tempo seria mais interessante entender mais sobre a dinâmica do negócio, do ciclo dos navios de longo prazo. Enfim, para quem não sabe, ela fabrica navios, quer dizer, fabrica navios não, esquece que eu falei. Ela opera vários navios em atividades de suporte, principalmente na indústria do petróleo. Então ela tem dois principais negócios. Um é um aluguel, né, mas é aquele aluguel num contrato de prazo maior e tal, mas enfim, seria aí um leasing, um aluguel de unidades, né, de navios. Vou, assim, usar os termos bem simples, até porque eu não tenho conhecimento específico sobre o assunto. E o segundo seriam serviços, quando ela mesmo executa os serviços, né? Então aqui ela aluga para uma empresa, toma aí 3 anos, né? O navio fica à sua carga. E no de serviços, ela mesma executa. Que tipo de serviços? Né? De suprimentos. Eu não vou escrever tudo aqui, senão vai demorar muito e vai ficar completo. Mas de suprimentos, de operações de mergulho, de meio ambiente, combate a derramamento, missões geofísicos, né, para descoberta de campos, para pesquisa de campos, enfim. A gente fala bastante aqui de empresas produtoras de petróleo. As atividades dela, o Ocean Pact, de uma forma ou de outra, presta serviços para, tá? Enfim, ficou bem ruim aqui, mas acho que deu para entender. Então, já dá para a gente ver dinâmicas bem distintas nessas duas áreas, porque esse primeiro segmento de aluguel de navios é uma coisa bem simples, né? Você tem um capex de investimento, seja de comprar algo novo, usado, né? Acho que a maior parte aí, do crescimento dela recente veio de aquisições inorgânicas, de investimentos em outros navios né, que já existiam. Tem um capex, você fecha um contrato de leasing por tanto tempo, faz algum ajuste ali, algum investimento, né, para se enquadrar de repente no que o teu cliente pede, aluga e acabou, recebe o dinheiro. Então esse é bem simples, contrato de prazo longo e tal. Nos serviços aí é um pouco mais complexo, os prazos são bem mais curtos, tem menor previsibilidade, né? Isso aqui tem uma previsibilidade muito grande. Então aqui é uma coisa mais dinâmica. E é isso. Isso é o suficiente, tá? Tem um monte, se vocês pegarem o resultado, eu trouxe a divulgação, a apresentação, né? E não o release. Vocês pegaram o release, tem um monte de termos. Esse aqui, por exemplo, né? HTS, é um navio de ancoragem. Enfim, né? A gente não precisa entrar nos detalhes do que cada embarcação faz. Mas né, só isso já é o suficiente. São navios de apoio para as atividades offshore, principalmente de petróleo, mas eles até comentaram que né, já estão tendo procura por exemplo, eólicas offshore, coisas do tipo. Né, eles estão lá para isso. Enfim, vamos lá. Então, a apresentação deles tem uma borda, né? Não vem com um zoom. Ou melhor, né? Eu teria que dar um zoom aqui. Vamos ver se funciona. Se não vai ficar muito ruim. Todo o slide eu achei que uma vez só eu ia resolver o problema. Mas enfim, tá aí, né? A missão deles, ajudar a sociedade, os clientes a conhecer, explorar o litoral, os oceanos. É aquela coisa bem padrão de empresa, né? Tá, aqui a gente começa a ver alguns números. Mas aí fica ruim aqui também, hein? Vamos assim mesmo, pequeno e faz parte. Por que eu não consigo centralizar aqui? Será que é porque eu cliquei no lugar errado? Enfim, vai assim mesmo, tá? Então, o que a gente tem da Ocean Pact nos últimos anos, tá? Ela fez um IPO relativamente recente, mas ela veio, tá até no finalzinho da apresentação. Hoje eu vou cumprir o protocolo e vou pular aqui para vocês. Então, ela teve
né, uma fase de financiamento, onde a empresa levantou dinheiro do IPO, tomou um pouco mais de dívida, né? Essa fase aqui é do financiamento. Depois de investimento, foi quando ela pegou a grana, passou a empregar, a comprar mais navios, então a frota dela aumentou muito, a gente já vai ver no gráfico lá, tá? E ainda está em processo, né? Tem algumas últimas unidades entrando agora em operação. E a fase que a gente está entrando agora, 2022, é a de rentabilização. É pegar toda essa frota nova que ela acabou de adquirir, que ela acabou de investir, e fechar os contratos e começar a ganhar dinheiro, né? Então dá para ver bem um ciclo de investimento bem definido aqui, né? Por isso que a gente já vai ver, ela tá com uma dívida relativamente alta, né? Uma dívida altinha, porque ela tá no meio dessa fase de investimentos, né? Então, enfim, aqui tem uns outros destaques para começar. Ah, não, era o slide anterior. Ver se eu consigo deixar ele centralizado. É, o suficiente. Então a empresa fechou o ano com mais ou menos 200 milhões de EBITDA. Nossa, toda vez eu tenho que mudar a canetinha. 200 milhões de EBITDA. Ela fez um CAPEX bem expressivo, de quase 800 milhões de reais, ou seja, é um investimento de cara, né, entrando com muita grana para depois isso aqui se refletir no EBITDA. Tá? O número de barcos, né, só aumentando. A taxa de ocupação também. Então, esses barcos, ela precisa fechar os contratos, fazer as manutenções, né? Todo esse período que ele fica parado, ela não ganha dinheiro, tá? Aqui a gente vê a evolução da receita, né? Tá crescendo muito, ela tá nesse momento de expansão, de EBITDA, de margem, enfim. Mas o ponto é, ela tem várias alavancas de geração de valor. Então, a primeira mais óbvia é essa aqui, ó. É a do número de unidades, de barcos. Então, quanto mais barcos ela tiver, mais ela vai conseguir alugar. Segundo, ela pode aumentar também a taxa de ocupação. Ela está nesse processo de aumentar a taxa de ocupação, uma vez que a frota dela fica madura, ela faça todas as intervenções que ela precisa fazer, que ela feche os contratos de longo prazo, isso aqui também vai subindo, né? Terceiro, que não está aqui ainda, é o aumento na diária. Ainda tem muito espaço para aumentar o preço, né, de locação, né, diária ou dos contratos de longo prazo, que seja, né, que ainda tem espaço para reajustar, muita coisa atrelado, né, à exploração de petróleo, então pode subir. Então a gente vê várias alavancas, tudo isso aqui, né, são alavancas de geração de valor, né, porque aumentando a empresa consegue ganhar mais dinheiro. É claro, a número 1 dos navios, ela precisa botar a grana na mesa, investir. Mas taxa de ocupação, preço das diárias, não. Então a tendência é essa receita continuar evoluindo à medida que a empresa vai ficando mais madura e da mesma forma o EBITDA acompanhando, né, alavancando um pouco, melhorando a margem também. Nossa, o slide aí ficou poluído pra caramba, mas foi legal. Enfim, voltando para esse aqui que a gente já tinha visto. Esse já tava com zoom. Desgraça. Tá aí. Bom, resultado de tudo aquilo que eu rabisquei, receita evoluindo, trimestre a trimestre, ano contra ano. Tem um impacto importante de dólar aqui, que a gente já vai falar mais disso. Mas uma evolução bem expressiva nos resultados, tanto de receita como do EBITDA, né, correndo atrás. Eles comentaram que teve uma leve pressão na margem EBITDA, porque a empresa ainda não está madura, né? Muita embarcação nova entrando, que a tendência é isso estabilizar, né, ao longo do tempo. E importante ver aqui a divisão também, né, entre embarcações, que são os aluguéis de longo prazo, e serviços, tá? É mais ou menos um mix 60-40, né? Era 2/3, 1/3, e agora tá 60%, 40% mais ou menos. Bom, os números estavam escritos ali, não sei nem porque eu coloquei. Então, aqui a gente vê, de fato, né, aquela primeira alavanca de geração de valor. Oh, meu Deus do céu, hoje tá difícil. Aquela primeira alavanca de geração de valor que a gente comentou, que é o aumento no número de unidades. Então, aqui a gente tem uma frota média, né, por como que é 0,5, né, porque a embarcação não teve presente um ano inteiro, né, então uma média. Então, a gente vê que a empresa dobrou o número de embarcações desde 2018, né? E no primeiro trimestre de 2022 já está bem acima, né, da média de 21, acima do quarto tri. Então tem novas unidades aqui entrando em operação
Larissa e Ilha de Santana. Essas siglas aqui, tá, tem a ver com a função dos navios. Como eu falei, né, muito detalhe, vamos focar no business como um todo, mas quem quiser lá ver o que é. Então tem uns de suprimento, outros para ancoragem, outros para operação submarina, né? Cada um tem a sua finalidade. Isso aqui é legal, tem uma... É a agenda, né? A escala dos navios deles, é bem legal. Tem todas as unidades separadas por categoria aqui, né? Então, ó, isso aqui é suprimento, por exemplo, né? Isso aqui são navios de suprimento, esses aqui de ancoragem, lá que eu falei. Aí tem os ROVs lá, que é de operação submarina, enfim. E todas as unidades que eles têm. Então, aqui na escala, a gente vê o que está contratado, que é o verdinho, né? O que enfim, contrato potencial. O sem contrato, né? Esse é o mais preocupante. O que está em mobilização são os que estão passando por mudanças para entrar em operação. Então, né, às vezes o cliente quer, né, um navio com uma especificação ligeiramente diferente, você faz um investimento nele. E mais, enfim, né, docagem e tal, ajustes. Então, notem a quantidade que tem, sem ser específico, né, de laranja, de azul, de rosinha e de amarelo, principalmente, nesse do quarto tri, né, em relação ao próximo, que é o de 2022. Então, a gente vê que já melhorou bem, né, a taxa de ocupação. Então, o amarelinho tem bem pouco, né, tem algumas janelinhas amarelas, que são as vagas, vamos dizer assim, né, sem estar ocupado. E muito do que estava laranja no anterior já está verdinho, né, já foi mobilizado e está entrando. Então, só de ver isso aqui, a gente já sabe que no próximo tri vai entrar mais receita, né, com certeza. Enfim, aqui tem números, né, de taxa de ocupação. Então, né, aqui a previsão é algo como 85, né, acima dos 83 que a gente estava vendo. Tá, mais um ajustezinho. Enfim, aqui a gente vê o terceiro, né? O anterior era o segundo mecanismo de geração, que era né, aumento da taxa de ocupação. E aqui é o terceiro, que é, né, os dias disponíveis, as diárias. Desculpa, né? O terceiro é a diária que eu falei, que é o aumento do preço. A gente vê que ano contra ano subiu bem, tá? Aqui foi comentado que tem tanto um efeito mix, né? Parte desses novos navios que estão entrando em operação são navios de especificação melhores, né? Então se cobra mais caro, mas também tem um certo reajuste, né, relacionado à inflação, a custos e tal, né? Então, né, o preço das diárias também está em evolução, né? Aqui a taxa de ocupação, de novo, né? Então dá para ver certinho, né, a movimentação da taxa. Então, os 100% teóricos disponíveis, né? Tem um navio que estava descontratado, esse Antônio Davi, sei lá, que eles inclusive comentaram que vão vender, que não está muito eficiente. Aí alguns estão em mobilização, aí outros em docagem, né? Estão passando por manutenção, downtime, né? Sem funcionar, e aí chega na taxa de ocupação real, né? Enfim, receita a gente já viu, um crescimento importante, EBITDA a gente já viu um crescimento. Em termos de margem, ela chegou a ter margens mais altas no passado, mas eles esperam, né, melhorar isso aí ao longo de 2022, à medida que a empresa amadureça. Mas agora segmentando por área de negócio. Então, em relação aos serviços, né, que é a parte, lembra, né, um pouco mais curta, mais imprevisível, né? Tem uma evolução importante também, tá? A receita está subindo, embora ambos os segmentos, tanto nos contratos de longo prazo quanto nos serviços, EBITDA também, né? Margens melhores, já quarto tri com uma margem bem interessante. Embora entre as variedades de serviços a gente tem muita variabilidade, né? Então os geofísicos lá estão indo bem, os de emergência estão indo mal, né? Isso aqui tem a ver com vazamento de óleo e tal, que é bom, né? O cara até falou na apresentação. Não, a gente fica feliz que não está tendo vazamento de óleo, né? Embora menos dinheiro para a empresa. Mas, enfim, no geral, né? A soma de tudo é um resultado bem positivo. Meio quebrado o ritmo hoje, né? Com esse slidezinho sem zoom aqui, mas tudo bem, já me acostumei. Tá consolidado, aí eu pulei. Serviços,
Tá, desculpa, isso aqui eu não tinha falado, tá? É só a parte de embarcações. Que é onde faz sentido você ver, né, taxa de ocupação diária, porque nos serviços não faz muito sentido isso, já que, né, fica tudo por conta da empresa. Enfim, no consolidado a gente vê evolução de receita, importante, evolução de EBITDA. Né, aqui ó, dá para ver como a margem ainda pode melhorar, que é interessante. Né? Eles comentaram que é algo transitório dessa evolução da empresa, que ainda precisa se organizar. Então, isso aqui é a tendência, né? Ter uma margem mais alta para 2022, né? E, consequentemente, puxando o EBITDA para cima também. Backlog, que a gente está acostumado a ver em outras empresas de locação, né? Basicamente, os contratos já fechados, que só falta, né, cumprir, é relativamente tranquilo, né? Nada muito a comentar aqui. Né, hoje é 3 vezes maior que o faturamento, o backlog, ou seja, tem muita receita contratada para o futuro. Em relação a CAPEX e OPEX, são pontos importantes da Ocean Pact, né? Principalmente o CAPEX, porque, né, todo o resultado do aluguel, daqueles contratos, ou mesmo dos serviços, vem de CAPEX, vem de comprar navio, né? Então, a exemplo das locadoras de veículos, sei que é bem diferente, mas essa lógica é a mesma. Né? Então, a atenção é aqui, o CAPEX, é o quanto a empresa, né, tem desembolsado, o quanto ela gasta e o quanto ela vai entregar de retorno em cima desse CAPEX. Né? O que parece tem sido bem interessante, porque a gente já vai ver a dívida, né? Eles investiram 250 milhões no último TRI, um valor grande, né? Por isso que estamos esperando um crescimento futuro, mas ainda assim ela está numa situação razoável de dívida que a gente já vai olhar. A expectativa para 2022 é ter um CAPEX substancialmente menor. Né? Lembra daquele slide que eu mostrei? Eles comentaram que a fase pesada de investimentos já foi e agora eles estão de olho só em oportunidade, né? Coisas que estiverem muito baratas, pontuais, eles vão entrar, não vão deixar passar, mas esse ciclo assim grande de investimento já foi. Então, dá para esperar a empresa parar de aumentar o endividamento, começar a gerar mais caixa, né? O momento que a gente gosta de maior maturidade. O OPEX são as despesas de operação, teve um aumento importante também, porque aumentou o número de navios, né, basicamente. Então, não tem muito o que fazer. Tem mais navios, mais despesas, parte importante das despesas vem de pessoal. Né? Então, a empresa está crescendo, mas menos que a receita também, então tá interessante, tá? Enfim, aqui a gente vê um pouco melhor o caixa, continuando a história lá do CAPEX, né? Então, o fluxo de caixa já está bem interessante, a tendência é inclusive melhorar, né? Então, aqui a gente vê um fluxo de operacional, né, ainda meio no 0 a 0, porque a empresa ainda está ali ajustando, né, a operação, o dinheiro fica preso no capital de giro, mas tirando manutenção e tal, já começa a ter uma geração de caixa mais interessante. O EBITDA, a gente viu, né, um EBITDA forte. E, enfim, né, o endividamento é um endividamento relativamente alto, 2,6 vezes, mas, né, sob controle. Se a gente pensar que ela veio de um ciclo de investimentos pesado, tá bom, né? A dívida bancária é uns 500 milhões, mais ou menos. Isso aqui pode dar um pouco de diferença se você olhar lá no Fundamentei, porque, né, tem o leasing operacional, que vai entrar lá no quadro também, mas ela tem 500 milhões de dívida, que é mais ou menos o valor de mercado dela hoje também. E ela já está com um EBITDA anual de 200, né? 200 e pouco, cadê? Quase 200. Né? Com uma boa expectativa de ser melhor para esse ano, a gente já vai mostrar. Então tá bem tranquilo, né? Apesar do número assustar um pouco, 2,6, né? Quase contando nos 3, mas boa parte do desembolso já foi, agora vai começar a entrar o caixa. Né? A dívida, a maior parte é em reais, tem alguma coisa em dólar, né? Boa parte das receitas dela. Boa parte eu não sei, mas uma parte da receita vem de dólar também. Então, não tem muito o que comentar aqui. É acompanhar ao longo do tempo a evolução, principalmente da geração de caixa e, né, administração da dívida daqui em diante, embora ainda no primeiro semestre eles comentaram que ainda vai ter um pouco de investimento, né, esse aqui. Mas a partir do segundo semestre já, né, uma equalizada na dívida. Enfim, vamos falar de guidances agora. Bem interessante o guidance dela. Né? A gente viu que tem várias alavancas de crescimento agindo sobre a empresa, né? Que é o aumento do número de navios, da taxa de ocupação e tal. Então, eles divulgaram um guidance bem interessante, tá? De 320 a 380 milhões de EBITDA,
Lembrando que foi 190 2021, né? 193, coisa assim. Então é um guidance substancialmente maior aí, dependendo no topo do guidance, quase 2 vezes maior. Então dá para esperar um resultado forte esse ano. Mas, porém, temos ressalvas, né? Esse cálculo foi feito com dólar a 5,30 e a gente já viu que ele está bem abaixo desses 5,30. Não sei quanto está agora que você está vendo esse vídeo, mas enquanto eu estou gravando, está mais ou menos uns 4,70. Então, né, já está 60 centavos abaixo. Eles até deram um teste de sensibilidade aqui. A cada 10 centavos que o dólar diminui, ela perde 9 milhões de EBITDA. Então, né, por essa conta aqui, tem menos 50 milhões de EBITDA, mais ou menos, né, grosso modo. Então, esse guidance aqui você jogaria para baixo. Ela ainda fez um outro ajuste para baixo, porque teve algum impacto de pandemia no primeiro trimestre, alguns atrasos nos navios que ela adquiriu, a inflação também aumentou a expectativa. Então, o guidance hoje para o ano é de 300 a 340 com esse dólar. Então, assim, vamos ser bem conservador e jogar 250 a 300 milhões, tá? Com esse dólar de hoje. Assim, ainda é muito bom. Eles comentaram que vários pontos aqui eles foram bem conservadores. Esse do impacto da Covid mesmo, que, né, a gente está vendo que as coisas estão melhorando bem, então deve ser um pouco menor. Mas mesmo que fique nesse range aqui, tá bom, né? Por uma empresa que está valendo 500 milhões, com 500 milhões de dívida, ter um EBITDA acima de 200 milhões esse ano, parece que é meio garantido. Tá muito, muito bom, né? E em termos de CAPEX, né, eles já desembolsaram a maior parte aqui, né, uns... quanto? 800 milhões quase de CAPEX em 2021. Ainda faltam uns 250, 300 milhões também em 2022, mais ou menos a expectativa do EBITDA, né, por acaso. Então dá para a gente esperar esse ano, assim, né, a dívida se acomodar, né, não ainda reduzir, porque ainda vai ter um CAPEX que, querendo ou não, ainda é relevante, né? É mais ou menos a geração de caixa da empresa do ano, geração de caixa da empresa em 2022. Mas aí sim, lá para 2023, né, aí a geração de valor vem com força, porque ela vai ter uma frota bem maior operando, não vai ter, né, pelo menos a princípio, né, muitos investimentos, e aí sim a empresa deve desalavancar e tal. Mas bem interessante esses números, né? Chamam bastante atenção esse crescimento da empresa. Então, o que mais que a gente tem aqui? É isso. Mais um panorama aqui sobre os novos processos. Então, uma coisa importante para a gente saber também é que a demanda nesse segmento está muito alta. A demanda para o setor de embarcações, né? Então, principalmente o petróleo no Brasil, né? Vários processos da Petrobras, né? Para unidades, né? Tem a previsão de investimento da Petrobras por longo prazo é bem robusta, né? Todas essas unidades produtoras aqui vão precisar de suporte, de suprimentos, de outras atividades, e a Ocean Pact é um dos provedores desses serviços, né? É legal que tem aqui, ó, IOCs, Independent Oil Company, produtores de petróleo independentes, né? A gente vê velhos conhecidos aqui, né? Enalta, com o sistema de produção definitivo de Atlanta, a Carum, que comprou uns campos lá ganhou umas licitações da PetroRio, o campo de Bacalhau, que era um campo que a Enalta vendeu e que entrou o dinheiro agora nesse trimestre, né? Velhos conhecidos nossos aqui, Peregrino da Equinor, que a PetroRio tá de olho, que é um campo que a PetroRio sempre fala, né? Então, velhos conhecidos na lista de clientes deles. Bom, isso aqui a gente já falou, né? Acho que não precisa comentar mais. Né? Agora vai começar a entrar a rentabilidade, embora ela venha mais por o segundo semestre de 2022, né? Mais para 2023, por uns atrasos. Eles comentaram que essa questão da cadeia de suprimentos, né? Deu uma dificultada, né? Deu uma atrasada no cronograma. Mas, enfim, né? São boas vantagens que a empresa tem uma solidez, né? Tem boas vantagens competitivas, geração de valor, né? Essa questão que ainda quero entender um pouco mais, como funciona o ciclo de mercado dela, mas tem embarcações aí mais modernas entrando em operação. Eles estão focando muito na etapa de produção dos campos de petróleo, né? Então, com navio de suprimento e tal. Porque no passado
boa parte da frota era mais focada para exploração, né, para descobertas e tal. E eles falaram que era muito volátil, né? Então a empresa também, né, se tornou mais madura ao focar mais em produção do que em exploração, de maneira que eles conseguem fechar contratos mais longos, mais previsíveis, né? Então, assim, muita coisinha legal da Ocean Pact. Mais alguma coisa? Acho que não. Terminou. Ainda, claro, né? Daria para tentar aprender um pouco mais sobre ela, né? Sempre dá para a gente aprender coisas diferentes, mas interessante, né? A gente viu que tem vários mecanismos de geração de valor. Esse valor já vai aparecer logo, né, nos resultados. Então, à medida que esses novos navios aí estão entrando, estão, né, comissionando, entrando em operação, esse ano de 2022 já deve ter um resultado mais interessante. E 2023 eu acho que completo, né, um ano cheio de bons resultados. Aí sim vai entrar caixa, vai desalavancar. Aí a gente vai ver mesmo uma geração de valor na empresa. Mas hoje já dá para ver isso acontecendo, essa transformação. Gostei bastante do Ocean Pact, valeu a pena ter tido paciência, estudado, esperado um pouquinho para estudar ela melhor. Beleza, pessoal? Então, esse foi a Ocean Pact, mais uma empresa nova aí para a gente acompanhar os resultados. Né? Por hoje no vídeo é só isso, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!